Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês nesse curso, né? E também nessa aula, porque nós sabemos que é muito bom nós buscarmos o que vem de Deus e conhecer sobre Deus, sobre a história que relata esse Deus Todo-Poderoso, a história que relata a vida de Jesus. Nós estudamos lá a história da igreja, né? Falando sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os, os, as heresias que aconteceram. E também, Pai, nós também agradecemos ao Pai, por quê? Paz, pastor Eduardo, paz, porque Ele nos concede a graça de estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, né? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de religiões comparadas. Eu mandei um PDF aí para os irmãos, para os irmãos poderem acompanhar essa aula. E eu estou fazendo essa apostila, e assim que eu terminar, eu vou lá imprimir e entregar para os irmãos. Eu só vou passar algum exercício depois que a apostila estiver em mãos, né? Vocês poderem fazer com mais facilidade. Eu faço exercício também na aula, na apostila digital, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer na apostila mesmo, impressa, porque fica mais fácil ali procurar e achar as respostas, né? Então, vamos dar início aqui compartilhando o, esse nosso conteúdo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que sim. Os irmãos viram aí? Viram a apostila aí? Os irmãos estão me ouvindo? Sim. A apostila, a apostila apareceu aí? Igreja Batista da Família apareceu? Sim, apareceu. Então tá compartilhado, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui do que nós vimos até hoje, para os irmãos ir relembrando também, né? Porque é interessante a gente sempre estar recapitulando o que nós estudamos, porque a gente vai gravando. Toda vez que você volta, faz um retorno ao conteúdo já repassado, a gente aprende um pouco mais, né? Então vamos lá. Nós falamos sobre o animismo, que é a religião que atribui alma a todos os seres, né? Aqui não tem no PDF de vocês, não, mas esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do animismo. Onde que vocês verem esse símbolo é do animismo, né? Nós falamos muitas coisas a respeito desse animismo, essa concepção, né, essa cosmovisão, né? Oi, Paz, Senhor. pode ser eu, pastor. Senhor, agora eu cheguei. Amém. Então, nós falamos do animismo. Veja bem, grave bem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo do animismo. Nós falamos também do hinduísmo, que é uma religião lá da Índia, na qual tem um grande número de adeptos, né, concentrado lá na Índia. E esse hinduísmo, ele tem uma concepção panteísta. Para eles, tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, eles têm vários deuses. Um panteão recheado de deuses, né? Se não me falha a memória aqui, é 30 mil deuses que eles têm lá nessa religião hinduísta. Né? Para eles, o boi é Deus, o jacaré é Deus, né? E o livro sagrado dos hinduístas é o Vedas, né? Eles têm
Esse Vedas é composto de um poema que é o Mahabharata, e tem também o Bhagavad Gita, que é um outro poema que está dentro do Vedas, né? Tem também lá o hinduísmo, tem o sistema de castas, né? Esse sistema de castas começa de uma casta mais alta para mais baixa. E cada indivíduo pertence a uma casta, e ele não pode passar para outra casta. Ele tem que ficar somente dentro da sua casta. Então, quer dizer, aqui é uma divisão social. Eles não têm. Quem nasceu numa determinada casta permanece a vida inteira nessa casta, né? E tem castas, tem uma classe lá que nem casta tem. Eles só podem sair à noite e eles lavam as roupas da classe mais baixa, que é os párias aqui, ó. A classe mais baixa, que é os párias. E esses indivíduos sem castas, né? Eles nem casta tem, eles lavam a roupa desses párias, né? A casta mais alta é a Brahma, que é a classe sacerdotal, que escreveu lá o Vedas, né? Eles são guardiões dos Vedas. Kshatriya são os guerreiros, Vaishna, que são os trabalhadores braçais, e o Shudra, que são os servos. E os Párias, que são a classe mais baixa, conhecida também como sem casta. E além dessa Párias, tem uma classe mais baixa ainda. E os principais deuses do hinduísmo é o Brahma, né, que é o Criador Supremo, o Vishnu e o Shiva, Ganesha e o Krishna. Esses três aqui, ó, Brahma, Vishnu e Shiva, eles são considerados a trindade dos hinduístas, né? Os deuses mais importantes lá, né? E nós falamos também na aula passada, aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Esse aqui é o símbolo do hinduísmo. Onde que vocês verem esse símbolo aqui, está relacionado ao hinduísmo. Existem outros símbolos do hinduísmo, também do animismo, mas esse aqui é o principal, né? E também nós falamos na aula passada, essa foi na última aula, nós falamos sobre o budismo. O budismo, ele também nasceu lá na Índia. Então, o budismo e o hinduísmo são religiões que iniciaram lá na Índia. E o budismo, ele iniciou dentro do hinduísmo. Então, o budismo é um braço do hinduísmo. E o principal personagem do budismo é o Siddhartha Gautama, que é chamado de Buda. E o Buda significa iluminado. Então, esse Siddhartha Gautama aqui é o Buda, o iluminado. Nós estudamos que também que eles têm um sistema de salvação que é denominado Sansara, né? Que é o ciclo de morte e renascimento, até atingir o Nirvana. O Nirvana é o estado real da salvação, né? E no hinduísmo e no budismo, eles têm esse conceito, né? Essa concepção referente à salvação, que é o ciclo de morte e renascimento, que é chamado também de Sansara, né? Esse aqui é um símbolo do budismo. Você está vendo aqui essa roda aqui, né? Tipo uma guia de navio, né? É o símbolo do budismo. E o Siddhartha Gautama, ele é representado aqui por essa figura aqui, ó. Esse aqui é o Siddhartha Gautama. Aquele Buda gordão que fica lá, ele não é o verdadeiro Buda, né? Esse aqui, sim, é o verdadeiro Buda. É o Siddhartha Gautama, né? Que esse Gautama ele nasceu no Nepal. E aos 29 anos ele saiu
do Nepal, né, do confinamento em que se encontrava, e entrou em contato com o mundo. Aí ele viu a pobreza, a fome, viu a morte, aí ele largou tudo. Ele largou o palácio, porque nesses países aqui, quem era da classe nobre era riquíssimo. Era uma classe riquíssima e a outra classe era uma classe muito pobre, né? E, e ele viu essa questão da pobreza também, né? Aqui é a figura do Siddhartha Gautama. Aí nós falamos muito a respeito também dele, né, das concepções que eles tinham, né? Do budismo Rahnayana, do budismo Mahayana, e também do budismo Vajrayana, que são as concepções, são as cosmovisões que estavam dentro do budismo, né? E agora nós vamos estudar, nessa noite, nós vamos estudar uma outra concepção, uma outra cosmovisão, que é o jainismo. Jainismo. Essa também é uma cosmovisão que nasceu também na China, ou melhor, na Índia. Então, o budismo, o hinduísmo, o budismo e o jainismo são três religiões chinesas, ou melhor, hinduístas, né? Hinduísta não, indiana, né? São essas três: o budismo, o jainismo e o hinduísmo. Elas são religiões da Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Ela só perde para a China, né? É grande a população lá da Índia, e a Índia é uma bagunça. É uma bagunça lá. As pessoas não respeitam ninguém no trânsito. É uma bagunça lá na Índia, né? Cavalo, carroça e carro no mesmo espaço. Quem assistiu a novela Caminho das Índias pode ter uma noção de como que era ali essa questão da Índia, né? A respeito da convivência deles. Bom, vamos então começar a falar do jainismo. O jainismo, ele tem seu fundador, esse cidadão aqui, ó, Laputa Verdama. Esse que foi o grande fundador do jainismo. O jainismo, esse Laputa Verdama ficou conhecido como grande herói. E, como eu já disse anteriormente, o jainismo ele se originou do hinduísmo, assim como o budismo. Então, mais uma vez reafirmando, essas três religiões, hinduísmo, jainismo e budismo, elas são religiões indianas, né? E as outras, o jainismo e o budismo, eles nasceram dentro do hinduísmo. A gente pode até fazer uma comparação da igreja, né? A igreja católica, a igreja que era a igreja apostólica, ela se dividiu ali em, nos protestantes, né? E um pouco antes, na igreja católica ortodoxa grega. Então, aqui foi a mesma coisa. Uma igreja matriz, que no caso ali, não era nem nós podemos falar que é a igreja católica apostólica romana, porque a igreja católica apostólica romana veio depois ali da união da igreja ao império. A igreja passou a ser religião oficial do império, né, com Teodósio ratificando o que esqueci o nome do cidadão aqui, Constantino, né? Constantino, ele cessou a perseguição à igreja e Teodósio ratificou a igreja como
ó, como a religião oficial, né? A Igreja Romana. E daí por diante, pouco mais à frente, houve a primeira divisão, a Igreja Ortodoxa Grega, que é na região da Rússia lá, e ela tem uma grande influência. E depois veio o protestantismo, que também foi um braço. Aqui acontece pouco parecido. O jainismo saiu também do hinduísmo, assim como o budismo. E tem algumas diferenças na crença, né? Bom, feita essa comparação, nós vamos continuar aqui. Essa cosmovisão, ela jainista, ela ocorreu em 599 a 537 anos antes de Cristo. Então, essa cosmovisão aqui, esse Naputa Verdama, ele viveu ali, né, mais ou menos ali, naquele período interbíblico, naquele período que vai de Malaquias, que foi o último profeta, até a vinda de Jesus. Ele viveu ali mais ou menos naquela época, no período interbíblico. E ele tinha um outro nome, ele é chamado também como Mahavira, e viveu na mesma época de Buda. Então, ele era contemporâneo. O Mahavira, né, que é o Naputa, ele é contemporâneo do Buda, eles viveram na mesma época. E através das crenças surgiu diferenças, né, no hinduísmo. Né? O jainismo, em termos de adeptos, ele é muito pequeno, tem muito pouco adeptos, né? Ele não é tão numeroso quanto o budismo e quanto o hinduísmo. Mas ele tem aqui mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas. Né? Seria pouco assim, se vamos comparar, um pouco o tamanho da população de Belo Horizonte. Né? Então, essa é a população do jainismo, né? Os adeptos do jainismo. E interessante que o hinduísmo ele considerou o jainismo como heresia. Né? E os jainistas eles rejeitam Vedas. O Vedas é o livro sagrado do hinduísmo. E os jainistas eles rejeitam o Vedas, né? E também eles rejeitam também o sacerdócio dos Brahmanes, os Brahmanes, que são aquela classe mais alta, aquela casta, né, mais alta do hinduísmo. Então, eles foram radicalmente contrário ao que o hinduísmo apregoava. Né? O espaço geográfico deles, do jainismo, é o norte da Índia, o lugar onde é que eles se concentram. Né? E a crença deles é baseada no ascetismo. Ascetismo são aquelas pessoas que abdicam dos bens materiais, eles vivem muitas vezes em locais isolados, eles são aquelas pessoas que praticam jejum de uma forma intensa. Né? Os jainistas, eles são muito magros, né? Esqueléticos, né? Porque eles praticam o ascetismo, né? Eles também são adeptos do celibato. O celibato é aquela abstinência da sexualidade, né? Então, eles são pessoas, assim, raquíticas mesmo, né? E esse nome aqui, o jainismo, ele vem do sânscrito. Sânscrito é a língua que é falada lá na Índia. O Vedas, o livro sagrado dos hinduístas, ele é escrito em sânscrito, né? E Jaina significa vitorioso. Essa é a tradução, né, dessa palavra Jaina, que vem do jainismo, que significa vitorioso. Nós sabemos que, para ser vitorioso, tem que acreditar somente em Jesus, né, em Cristo.
É assim que nós temos a verdadeira vitória, né? E eles têm também uma crença do não teísmo. Para eles, não existe um Deus pessoal. Para eles, um Deus que é uma pessoa, igual, né, o nosso Deus, né, Yahvé, é uma pessoa. Nosso Deus, Yeshua, é, Jesus, é uma pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa. E eles não acreditam de maneira nenhuma nessa questão de um Deus pessoal. Eles acreditam muito mais em forças, né? Forças que dominam a realidade, né? Forças que dominam toda o cosmos, né? Eles não acreditam em um Deus pessoal. O autor, professor Ignaldo L. de Souza, ele fez a seguinte citação: o jainismo comunga com o conceito budista, que vislumbra a possibilidade da salvação com base nas virtudes do indivíduo, dispensando a intervenção de quaisquer divindade para esse fim. Então, eles não acreditam que um Deus possa salvar qualquer ser humano. Eles acreditam que o ser humano pode salvar a si próprio. Essa é a concepção jainista. E assim, e para nós termos a ideia, todas as cosmovisões, tirando o cristianismo, apregou que o ser humano pode salvar a si mesmo. A salvação, ela vem do próprio ser humano, com ações, com virtudes, e nós sabemos que o cristianismo não tem nada disso. O cristianismo é um Deus que vem na pessoa, na segunda pessoa da Trindade, né, em Jesus, e ele se fez carne e salvou a humanidade, ou melhor, salvou todo aquele que crê. Né? Porque se eu falar que ele salvou toda a humanidade, eu estou falando uma heresia, né? Que é a heresia do universalismo, o qual fala que todas as pessoas serão salvas. Não, serão salvas aquelas pessoas que foram escolhidas, serão salvas aquelas pessoas que crerem. Isso no cristianismo. Mas nas outras religiões não tem nada disso. É o homem que salva a si mesmo. E tem algumas religiões que fazem uma meia culpa, né? Diz que Deus ele é o que determina a graça, mas o homem também ele tem a sua participação na salvação porque ele busca a salvação. Isso é até em muitos redutos, né, protestantes, eles pregam dessa forma. Nós sabemos que a salvação ela é única e exclusivamente vinda de Deus. É Deus que salva o homem. É Deus que vai regenerar o coração do homem. É Deus que vai produzir no homem a fé para ele crer. É Deus que produz a fé para que o homem crê. Muitas religiões, até no meio protestantes, entendem que primeiro a pessoa tem fé para depois Deus regenerar. O entendimento que está nas Escrituras é que Deus, primeiro, ele regenera, depois a pessoa vai ter fé, para poder crer e para poder se salvar. Né? Salvar, sim, pela fé em Jesus Cristo. Igual a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Porque se você chegar, irmão, lá no céu, e entender que você foi salvo porque você teve algum mérito em você, você vai dar o entendimento de que você está lá por sua própria força. E não é assim. É Deus que produz a força em nós para que assim nós podemos passar pelo processo da santificação e sermos salvos. E, na verdade, nós já somos salvos. Aquele que crê verdadeiramente, nós já somos salvos. Nós estamos apenas
passando um tempo aqui, santificando nossa vida, para depois ter o corpo glorificado e estaremos com Deus no novo céu e na nova terra. Esse é o entendimento dos protestantes, principalmente dos protestantes oriundos da reforma, né, dos reformados. Eles têm esse entendimento que a salvação é a única e exclusivamente de Deus, sem nenhuma participação do homem. E todas essas outras religiões aqui, todas elas, o homem é que busca, né? O homem é que procura. O homem é salvo porque ele é merecedor da salvação. E a palavra de Deus é muito clara a esse respeito, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Não há nem o justo sequer. Então, essa é a diferença do cristianismo das outras religiões. E aqui, até eu falei na aula passada, de uma personalidade que viveu aqui um tempo atrás, que é o Mahatma Gandhi. Esse aqui é o retrato do Gandhi. Ele foi uma pessoa que ele primou pela paz. Ele buscou a paz o tempo todo. Ele promoveu a paz lá na Índia. Ele fez com que os hinduístas fossem pacificadores e também fosse reconhecido no mundo inteiro como na questão pacificadora. Esse é o Mahatma Gandhi. Isso foi a figura mais proeminente do jainismo, né? O jainismo tinha uma peculiaridade, né, interessante. Por quê? Eles abominavam qualquer tipo de violência. Eles não gostavam de violência nenhuma. Eles eram incapazes de matar uma formiga. Tanto que os jainistas, eles andavam com um lenço na boca, um lenço colocado assim na região aqui da boca, aqui, ó, para poder evitar que um mosquito entrasse na boca da pessoa e morresse. Eles, primeiramente, onde que eles pisavam, eles olhavam muito para poder não pisar numa formiga ou num ser vivo. Eles eram assim. Eles andavam assim, com muito cuidado para não matar nada, nem um ser vivo. Eles, se fosse fazer qualquer tipo de trabalho, a primeira coisa que eles observavam se não tinha nenhum animal pequeno para que eles pudessem preservar a vida desse animal. Então, eles tinham essa concepção de proteger a vida. Mas aqui há também um paradoxo, né? Eles se preocupavam tanto com a vida dos animais, preocupavam tanto com a natureza, mas sabe como eles morriam? Eles morriam por inanição. Ou seja, eles morriam de fome. Os líderes jainistas, eles ficavam com jejum longo, ficavam só sem comer, até morrer, por falta de vitamina no corpo, por falta de comida, inanição, né? Eles morriam de fome. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles preservavam um animal, um mosquito, andavam com lenço para não poder engolir um mosquito, não pisava assim, não pisava no chão antes de olhar para ver se não matava nenhum mosquito, e eles matavam a si próprios com essa questão da alimentação. Eles não alimentavam bem e quando chegava a situação, eles morriam de fome. Então, veja que essas pessoas, os jainistas, eles eram pessoas esqueléticas, né? Pessoas muito esqueléticas. Os irmãos estão me ouvindo? Eu estou, pastor. Tá, porque de vez em quando cai aqui. Ó. Sim, pastor. Então, tá, de vez em quando cai aqui a conexão, eu fico falando aqui. Tá, estamos ouvindo sim. Outro dia eu falei meia hora aqui. Ó. Você me ouviu, mãe? Estamos ouvindo.
Outro dia eu falei meia hora aqui e para ninguém. Falei, nossa Deus. Então tá. Esse é então o Mahatma Gandhi. Alguém já ouviu essa figura aqui? Na mídia aí, ou em filme? Pode responder. Que eu me lembre, não. Tem um filme com Gandhi. Não sei se está no YouTube, né? Um filme que conta a história dele, desse Mahatma Gandhi. Alguém ouviu falar no Mahatma Gandhi? Eu ouvi, pastor, que eu sou mais novinho, então eu ouvi, sim. Nunca vi. Ah, é, né? Mas não ouvi, né, pastor? A do meu ele também já ouviu também. Ele é uma figura muito conhecida aqui no Ocidente, né? E o interessante desse Gandhi aqui, ó, que ele ia na reunião de cúpulas, né, dos grandes, os poderosos, né, dos presidentes, essas pessoas aí poderosas, aquelas reuniões de cúpula, né? E ali é só companhia amarrada na cintura, porque eles eram contra os vestes, né? Os jainistas, eles não era a crença deles, e eles andavam pelados também. Tem um grupo mais radical que, para eles, tinha que andar pelado. E o Gandhi andava com só um paninho amarrado, e ia lá naquelas grandes reuniões lá com os grandes líderes, só com um paninho. E tinha um líder lá que tinha tanta raiva do Gandhi que falava assim, já vem esse desnudo aí, ó, para o nosso meio. Tinha muita raiva do Gandhi. Só que o Gandhi tinha uma personalidade muito... O Gandhi era uma personalidade muito influente, né, naquela época, né? Então não tinha como eles ignorar. Mas os grandes, vamos usar os líderes, não gostavam do Gandhi, né? Por causa disso. Do Mahatma Gandhi, né? Por causa disso. Voltando aqui a falar do fundador do jainismo, que é o Mahavira, né? O Verdama Mahavira, ele tinha alguns conceitos fundamentais, né? Eu até já devo ter citado aqui. O Raíssa, que apregoa a não violência. Então, para eles, violência não tinha lugar, né? Eles eram pacifistas. Porque eu já falei tudo isso aqui, ó, que eles eram prezavam pela vida dos animais e tudo, né? Que eles não tinham zelo, eles tinham zelo pelos animais, mas aqui, ó, morria de inanição, aqui, ó, né? Por causa de falta de alimentação. A outra concepção dele aqui era Akan Chouad. É um conceito que não existe uma verdade absoluta, que é parecida com o relativismo moderno. Porém, cada um deles reafirma que é um ponto fundamental. Essa questão aqui, ó, lá no jainismo, antes de Cristo, no tempo de Cristo e também depois de Cristo, já tinha esse entendimento do relativismo. É esse relativismo moderno que tem hoje aqui, ó. Que não há uma verdade absoluta. A verdade é relativa. Isso aqui, irmãos, esse relativismo, ele é uma das formas que mais prejudicam a verdade absoluta, que é o cristianismo nos dias atuais. E até dentro da igreja, esses conceitos de relativismo, ele entra. A gente vê pessoas crentes que falam coisas que aquela questão, né, não tem nada a ver. Coisas terríveis. Há crentes que o consente, né, que o filho leva a namorada para dentro do quarto. Aí vai falar alguma coisa, não tem nada a ver. Isso é o relativismo. Há crentes que faz coisas que são contrárias à ética, né?
assim, que não encontram fundamentação ética, e eles falam, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não. Esse é o relativismo que entra dentro da igreja. No mundo secular, então, esse relativismo, ele nada de braçada. É um câncer que está ocorrendo na pós-modernidade. É uma coisa muito, muito, muito complicada. Está impregnada também nas igrejas. É o caso, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E existe um autor antigo que ele escreveu um livro chamado Irmãos Karamazov, e esse autor, o nome dele é Dostoiévski, ele disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é a questão do relativismo. Contrário ao relativismo é a existência de Deus. É porque Deus ele é justo e justificador. Deus ele vai punir pecadores. Esse é um entendimento que nós temos que ter. A pessoa comete um pecado, um pecadinho pequeno, um pecadinho. Deus está vendo. E Deus ele é justo e justificador. Ele vai punir pecadores. Esse relativismo é uma forma que está trazendo o pecado para dentro da igreja. Tudo é permitido. E toda vez que você pensa que você vai cometer um erro, você vai pecar e não vai ter punição, você está reafirmando o que Dostoiévski falou. Se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Então, essa questão aqui dos jainistas, a respeito do relativismo, ele tem uma ligação com a pós-modernidade, nos dias atuais. Essa questão de que tudo pode, né? Não existe uma verdade absoluta. Então, vamos caminhar aqui. O outro conceito também é a parigraha. Esse ponto apoia a negação total dos bens materiais. Ou seja, não se deve buscar forma alguma de materialismo como fonte de realização. Então, esse conceito aqui, ele apregou a vida ascética, né? Nós falamos há pouco tempo atrás aqui, o ascetismo, a negação dos prazeres, a negação da busca dos bens materiais, e não se deve buscar de forma nenhuma os bens materiais e viver uma vida de pobreza, né? Uma vida de mendicância. Tanto que na história da igreja tem os mendicantes, né? Aquelas pessoas que viviam pedindo esmola, e essa mendicância era pautada porque aquele que era pobre, ele tinha Deus em si, né, na sua vida. Nós sabemos que Deus ele nos concede bens materiais, sim. Ele agrada de que nós busquemos cada vez mais, através do nosso esforço, os bens materiais. Ele nos abençoa com os bens materiais. O que Deus não aceita é que nós colocamos esses bens, essa busca por bens materiais, acima dele, no lugar dele. Passa a ser até uma idolatria, né? Aí Deus ele não comunga com essa ação. E muitas pessoas realmente elas colocam a vida material, os bens materiais acima de Deus. Muitas pessoas realmente, infelizmente, agem dessa forma. Porém, sabemos que Deus ele quer que nós honremos e glorificamos o seu nome. Nós temos que entender que Deus ele nos fez, ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, quando a gente louva e engrandece o nome de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E esse materialismo aqui, esses bens materiais, Deus ele nos concede porque nós estamos, primeiramente, vivendo para o louvor da glória dele.
Então, esse é o entendimento. Uma vida ascética, a pessoa fica na questão de mendicância, porque esses mendicantes vão herdar salvação, não é o conceito correto, não. Viu? O conceito correto é a salvação que é pela graça. Né? Então, pode ser salvo um rico, pela graça, pela misericórdia de Deus, pode ser salvo um mendigo, nessa situação de mendicância, e a salvação ela vem para aquele que crê, né? Ela vem para aquele que crê, para aquele que crê. Existe também, irmãos, hoje em dia na teologia moderna, existe uma teologia que ela dá um grande ênfase ao pobre. Um grande ênfase ao pobre. É a teologia da libertação. Essa teologia da libertação ocorreu no século passado, e era uma teologia que ocorreu na Igreja Católica. E eles tinham grande influência, eles tinham grande desejo de ajudar o pobre. Essa teologia da libertação, ela aconteceu na América Latina e também aqui no Brasil. Essa questão da teologia da libertação. Então, dá um ênfase muito grande ao pobre. Mas nós temos que dar ênfase ao pobre, ao rico, ao mediano, a todas as pessoas. Porque o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoa. Então, o que acontece nessa teologia da libertação? Somente o pobre tinha um lugar no coração de Deus. E não é assim. E também houve vamos dizer assim, vou falar a imitação, deixa eu ver se essa palavra cai bem. Não, uma maneira correlata, né? Que aconteceu também na Igreja Protestante. Que na Igreja Católica aconteceu a teologia da libertação, e na Igreja Protestante aconteceu a missão integral da Igreja. Essa missão integral da Igreja, ela diz o seguinte: ela preocupa também com o pobre. Ela vai lá no Antigo Testamento, lá onde que Deus tinha zelo lá pelos pobres, né? No Novo Testamento, pelos órfãos e a viúva, e faz uma teologia voltada para essa questão. A teologia da missão integral. Em certos casos, eu até aceito que a igreja tem que cuidar dos pobres também. Porque como que você vai pregar o evangelho da salvação para uma determinada pessoa, sendo que aquela pessoa não tem nada que comer em casa? Então fica difícil, né? Então você tem que fazer uma obra social, sim, para cuidar da pessoa. Você tem que olhar aquela pessoa de uma forma integral. Você tem que zelar pela alma da pessoa, onde que aquela pessoa vai passar a eternidade, né? E também promover uma ajuda para os problemas aqui na Terra. Eu até entendo dessa forma que seria uma coisa interessante, né? Nesse ponto, a missão integral da igreja, ela dá um salto à frente. Porém, o que acontece na maioria das vezes? Que eles esquecem totalmente o eterno, a vida do porvir, né? Da eternidade, e foca somente aqui na Terra. Aí começa essas campanhas somente para ajudar as pessoas aqui na Terra. Esquece de pregar o evangelho da salvação. Aí sim, aí também é errado. O que nós temos que fazer, entender aqui? Isso aqui é só um parênteses, uma nota de rodapé, né, que os pastores falam aí. Isso aqui é só um parênteses. O que nós temos que fazer? É buscar o equilíbrio. É você ajudar aquele que tem fome. Jesus manda, né? Jesus manda ajudar as pessoas, os pobres, né? E também pregar o verdadeiro evangelho. Porque aqui é passageiro. Mas a eternidade, igual o pastor lá, igual o pastor pregou, né? Que o pastor Eduardo pregou que a pessoa viver eternamente lá naquele lugar onde é que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, é terrível, né? Então nós temos que atacar essas duas frentes, tanto da
a questão do aqui e do agora, ajudar as pessoas nos seus problemas, né? Pessoais, em várias áreas da vida da pessoa. Nós temos que ser preparados para trabalhar nessa área e também preparados para poder pregar o evangelho da graça que vai nos levar para a eternidade. Então, e aqui, essa questão do materialismo para os jainistas, eles abominavam, né, essa questão do materialismo. E eles tinham um conceito de karma. Esse conceito de karma, ele é bem típico do hinduísmo e do budismo e também do espiritismo. Só que o espiritismo, ele pegou essa questão ali do Sanstra, né, que eu falo do renascimento e morte, e para a crença hinduísta, só explicar aqui para os irmãos entenderem, para a crença hinduísta, a pessoa morria, ela poderia se encarnar numa barata, num inseto, num musgo, num caramujo. Essa era o ciclo de morte e renascimento, os hinduístas. E já para os kardecistas, né, que foi o espiritismo à base do Allan Kardec, um francês que trouxe aqui para o Brasil, ele fez uma modificação. Ele passou a pregar que uma pessoa morresse, ela ia encarnar numa outra pessoa que nascesse. Esse era o ciclo de morte e renascimento. Então, ele tinha esse entendimento. Ele pegou um entendimento hinduísta, né, e aplicou aqui, deu uma remodelada e aplicou no nosso meio aqui no Brasil, no Ocidente, né, do modo geral, essa questão da morte e do renascimento só em pessoas. E isso aí é uma questão que ela tem uma certa lógica, mas aos olhos humanos, aos olhos do homem, né, do homem natural. Porque a palavra diz que o homem natural, ele não consegue ver as coisas de Deus. Então, uma coisa que parece lógica, no final das contas, é uma heresia sem tamanho, né? É um erro sem tamanho. Então, explica sim o renascimento e morte, tal, só em pessoas, explica. Mas é uma heresia. Porque a Bíblia fala que basta o homem morrer somente uma vez. Logo após virar o quê? Logo após virar o juízo. Então, nós temos que entender essa questão que é uma heresia, né? Esses negócios de ciclo de renascimento e morte não existe. A história da humanidade é uma história cíclica, é a história em linha reta. Teve o começo, meio e fim. Terá o fim, né? Já nas outras religiões, principalmente, né, nessas religiões aqui orientais, essa questão é cíclica. Renascimento e morte, renascimento e morte. E o karma, ele é nada mais, nada menos do que os pecados de uma vida anterior que a pessoa paga na próxima vida. Por exemplo, eu vivi numa vida anterior, um exemplo, né, hipotético, é claro que isso não é verdade. Eu vivi uma vida anterior e tive muito pecado. E eu vou pagar aqueles pecados aqui nessa vida agora. E os pecados meus, dessa vida agora, eu vou pagar, minha alma vai pagar num outro corpo, numa outra pessoa. Esse é o conceito do karma. E é conceito que uma das bases do espiritismo é isso, é a questão do karma, né? Então, isso é heresia pura. Isso é coisa maligna, é coisa que para enganar as pessoas. E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, porque muitas vezes essas doutrinas caem bem ao ouvido das pessoas. Uma doutrina que parece que tem uma lógica. Cai bem, a pessoa fica satisfeita em ouvir, porque ela fala, às vezes um parente meu que morreu, ele pode encarnar na outra pessoa, né? E também outra doutrina também que eles falam muito, que nós podemos ter contato com nossos parentes depois que ele morreu. Isso quem é que não quer, né? Olhando assim
na questão do mundo natural, do homem natural. Quem é que não quer ver isso? Às vezes você perde um ente querido, você fica com saudade. E essa teologia espírita diz que você vai ver essa pessoa. Você vai ter esse contato com essa pessoa. Aí a pessoa fica animada. É muito animada. Então, isso acontece. Nós sabemos que é impossível você ter um contato com uma pessoa que já morreu. Várias passagens bíblicas falam a respeito disso, né? Não tem como. Então, essa questão do karma, espero que todos tenham entendido, né? Que é uma verdade, que é um conceito herético, e principalmente no espiritismo kardecista, né? Apregou. Existe também essa seita aqui, ó, Vardhimana, que em um determinado momento de sua vida, o líder da seita Vardhimana, o líder da seita jornalista Vardhimana, em um determinado momento de sua vida, ele fundou um monastério. Eles viviam muito também em monastério, né? Monastério, a gente tem muito conhecimento a respeito do monastério lá da igreja primitiva, ou melhor, da igreja pós-apostólica, que eles foram para os monastérios, né? Viveram em monges, conventos, né? Que são esses monastérios. Aqui em Belo Horizonte tem um monastério, fica ali na cidade de Jardim, onde que fica lá os monges, né, os padres. Né? E tem vários lugares que tem esse monastério. Aqui mesmo, aqui descendo na 381 aqui, tem um monastério. Você chegando no alto, aqui você consegue ver lá esse monastério, onde que fica lá os monges, né? Os estudantes. Bom, outra doutrina que tem muito lá nos jainistas é o chamado celibato, né? Celibato é aquele abstinência da questão sexual. Né? Pastor, Oi. pastor, não querendo cortar o senhor aí, mas só para me dar um exemplo do senhor do que aconteceu essa semana. Parece que os professores adoram perseguir cristão, né? Essa semana eu estava lá numa aula lá de cuidados paliativos, né? Sim. Aí a minha professora foi e citando, né? Da dificuldade dos cuidados paliativos, que é aquele cuidado que o idoso, o paciente, ele sabe que vai morrer, né? Mas que ele tem que morrer com dignidade, né? Ele não pode ser abandonado, ele tem que ter ali aquela cobertura do hospital, dos cuidadores, né? Aí ela foi e falando assim, que quando a gente chegar na casa da pessoa e a pessoa já tiver com essa sentença de morte, a gente não pode interferir na espiritualidade da pessoa, né? A gente tem que deixar o livre acesso para ela naquilo que ela acreditar. Aí ela foi e falou assim, mas eu, pessoalmente, ela falando, a professora, mas eu, especialmente, eu acho que a única religião que aproxima uma pessoa ou que conforta uma pessoa no momento desse é o espiritismo. Desse jeito. Aí explicando, aí falou assim, por quê eu acredito nisso? Porque o espiritismo, né, você dá um conforto melhor para o paciente, porque ele entende que apesar daquelas circunstâncias que ele está vivendo, a morte dele, após ele morrer, ele vai ter oportunidade de entrar em contato com a sua família novamente. Desse jeito. Aí ela falou assim, essa é a minha opinião, gente, não estou questionando religião, mas, tipo assim, deixou claro o que ela acredita, né? Aí eu fui perguntar, ela falou assim, professora, eu não concordo com a senhora, não. Uhum. Eu falei com todo respeito à religião que a senhora acredita, mas eu não concordo assim, não, com o espiritismo. Ele é a religião que vai dar conforto à pessoa numa hora dessa, por causa
que ele depois vai voltar para conversar com o ente querido. Eu falei com ela, não, só quem tem poder para dar a vida após a morte é Jesus. Foi ele que entregou seu filho. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então, eu não acredito assim, igual a senhora, com todo respeito sua opinião, que eu sei também que a senhora vai respeitar a minha. Mas isso aí está totalmente fora do contexto bíblico, falei com ela. Aí ela falou assim, é verdade, não vamos discutir religião, não, né? Aí eu falei assim, é verdade. Né? Como a senhora expôs o seu ponto de vista, eu também gostaria de expor o meu. Aí cortei o assunto. Porque eles vêm com aquele discurso, pastor, de tipo assim, não, é minha opinião, mas tipo assim, te dando um toque, né? Tipo assim, se você for lá na casa do paciente, né, o paciente estiver ali à beira da morte, você puder falar alguma coisa com ele, fala alguma coisa em relação ao espiritismo, né? Traz o conforto para ele ali, que depois ele vai poder falar com o ente querido. Mas eu não deixei, não, pastor. Eu não deixo, não. Eu fico como chata, mas eu não deixo, não. É verdade. O que acontece aí é que essa doutrina espírita é que o povo quer ouvir mesmo. Né? Na hora da morte ali, a pessoa que está indo e as pessoas que estão ficando, elas querem ouvir alguma coisa que vai amenizar a dor que elas estão sentindo ali naquele momento. Né? Só que é uma mentira, né? Nós sabemos que é uma mentira. É uma falácia, né? Porque aquela pessoa que está ali, se ela não morrer em Cristo, ela já vai começar ali, não que ela fechar o olho ali, ela já vai abrir o olho no, no digamos assim, no lugar de tormento, né? Não é lá no... Ela que não sabe que vai ser o sofrimento eterno, né? Igual o Eduardo pregou. Porque é o seguinte, igual o pastor Eduardo falou lá na pregação, existe um lugar onde a alma ou o espírito vai, dependendo né? Que é ali que Jesus falou lá naquela parábola de Lázaro do rico e o Lázaro, né? Que só está a alma do cara lá. Ali já começa o sofrimento. Quando a pessoa fechar o olho aqui, a alma dela vai abrir, digamos, vai abrir o olho lá, já em sofrimento. A mesma coisa a pessoa que está em Cristo vai abrir o olho lá, já gozando da glória de Deus, lá no seio de Abraão. Aí, assim, depois da ressurreição, aí vai juntar o corpo com essa alma que está lá, ou no Hades, né, ou lá no seio de Abraão, e se a pessoa morreu perdida, aí sim ela vai ser lançada lá no lago de fogo e enxofre. É o sofrimento eterno. Mas o sofrimento eterno já começa quando a pessoa morre aqui. Então é mentira. Os parentes, eles não verão aquela pessoa. Não verão mais aquela pessoa, a não ser que eles for para o mesmo lugar dela lá no futuro. Lá, né? Eles não verão. Aquela pessoa não vai vir mais para confortar a vida daquele parente. Isso é uma pregação do Espiritismo. Que a pessoa vem, usa um médium lá, aquela coisa, igual aquele filme Ghost, né, do outro lado da vida. Né, vê lá a médium lá e tal, a outra pessoa vê. Aquilo ali é uma pura uma falácia. É impossível de acontecer. A pessoa já começa a sofrer, se ela morrer sem Cristo, já começa a sofrer ali. Quando ela fecha o olho aqui na Terra, a alma dela já começa a pagar pelas ações dela. Então, é uma mentira, né? O povo gosta de ouvir isso. Tinha um colega meu, ele tinha não tem, porque ele é vivo ainda. Ele perdeu um filho, o filho dele tinha 6 anos. Aí ele um dia falou comigo que estava se convertendo ao espiritismo. Eu falei, por que tá? Porque é a única maneira que eu tenho de poder ver meu filho de novo. E tem uma coisa também, eu penso em tirar minha vida várias vezes num dia, porque assim que eu tirar minha vida, eu vou estar junto com meu filho. Aí eu falei para ele as verdades, né, que se você tirar a sua vida, você não verá o seu filho nunca mais. Você vai para um lugar diferente dele. E você
aquela figura que apareceu para você em forma de seu filho, não é o seu filho, na verdade. Aquilo é um espírito caído, né? Um demônio que ele se travestiu na forma do seu filho para poder vir para te atormentar. É isso que ele quer, é te atormentar. E a palavra de Deus fala, né, que o inimigo, né, nosso adversário, ele pode se travestir até de anjo de luz. Então, é por isso que eu tenho muita coisa assim, muita dificuldade em quando eu vejo pessoas falando que, eu vi um anjo, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu tenho muito assim, sabe? Às vezes a pessoa pode até ter visto, mas eu tenho muita. Fico com o pé atrás, porque é uma experiência que a Bíblia, ela ela não nos manda, né, buscar esse tipo de experiência. Os anjos são ministradores, eles vêm para ministrar aos eleitos, né? Aos que hão de herdar a salvação. Mas você ficar vendo esses anjos demais assim, como é que você vai saber? Às vezes pode ser o inimigo travestido de um anjo de luz, aí você vai ver aquele anjo, aquele ser bonito. Mas, na verdade, será que é um anjo mesmo? Então, mais alguma colocação aí, gente? Não? Então, Para mim tá tranquilo, pastor. tá. Tá tranquilo. De Tá vez em dando para quando vocês entender dão, direitinho. de vez em quando vocês dão um alô aí para mim, porque aqui eu não vejo ninguém, sabe? Ah, sim. De vez em quando vocês dão um alô para me ver que vocês estão me ouvindo. Ah, É. Então, voltando aqui a falar do jainismo, né? Eles são adeptos do celibato, né? E também são os escritos sagrados deles, né? Eles escreveram muito pouco a respeito das suas crenças, né? Eles mantiveram a tradição oral, mas eles, eles perderam toda. Eles tinham escrito antigo, no terceiro século antes de Cristo, eles tinham seus escritos, né? Porém, houve um extravio desses escritos, mas houve a tradição oral que manteve viva esses conceitos. E depois do século V depois de Cristo, a tradição foi reescrita. A tradição que era escrita anteriormente, extraviou-se, né? Aí ele passou um pouco, a tradição se tornou oral e depois ela se tornou escrita. Isso acontece, isso é muito frequente, esses acontecimentos. A Bíblia, por exemplo, ela teve um período que ela foi reescrita, ela foi reescrita com um tempo depois, né? E também lá os judeus, ele também, o Talmud era a crença judaica, né? A interpretação da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, era o Talmud. No começo, na época de Jesus, o Talmud era oral. As pessoas falavam, né, a respeito desses, das crenças, né? E depois, logo depois da época de Jesus, lá nos pais da igreja, lá, eles pegaram, os rabinos, pegaram e passaram para o papel aquilo que era a tradição oral, né? Tradição oral. Eles passaram para o papel e reescreveram, né? A Bíblia foi assim, ela foi escrita através não foi uma questão, ela tinha muita coisa oral ali, ainda Deuteronômio, ali tudo. Os pais passavam para filhos, né? Em certo momento eles foram compilados, escritos, né? E foram se formando os livros bíblicos, né? É, os escritos do jainismo foram considerados heréticos pelos hindus. Eles rejeitavam, como eu já disse, né? Os jainistas, eles rejeitaram os Vedas, que era o livro lá dos hindus, né? E, e a rejeição também os deuses hinduístas, né? Shiva,
Krishna, Brahma, aqueles deuses hinduístas. O jainismo, assim como a maioria das religiões, ela teve as suas divisões, né? Os jainistas dividiu em duas principais correntes, né? O Digambaras e os Shiktambaras. São essas duas divisões aqui que o jainismo teve. Os Digambara, admitia que não podia usar nenhum tipo de vestes. Eles tinham que andar pelados, irmãos. Eu lembro que eu falei do Gandhi, que usava poucas roupas? Aqui, os Digambaras, eles admitiam que não se podia usar nenhum tipo de roupa. Eles andavam pelados mesmo. Os Shiktambaras, esta linha de interpretação admitia o uso de vestes brancas. Então, essa era a principal divergência teológica deles, usar roupa e não usar roupa. Veja bem que coisa, né? Olha a diferença do cristianismo, o qual ensina conceitos, né, extraordinários, maravilhosos. O conceito deles aqui era usar roupa ou não usar roupa. Você vê que as religiões elas são falsas, nesses pontos aqui que você começa a perceber a diferença do cristianismo com as suas crenças, com seus ensinos, com suas verdades, dessas outras religiões, que é uma coisa que não tem relevância nenhuma, né? Os jainistas, eles fundamentavam suas crenças, né? Eles tinham, de certa forma, os jainistas, eles tinham uma semelhança com os gnósticos. Os gnósticos são aquela seita que surgiu dentro do cristianismo, grega, né? Que apregoava um conhecimento especial, né? O gnosticismo. Ela apregoava um conhecimento especial. A salvação tinha que vir através de um conhecimento, que é a palavra gnose, que é a palavra para conhecimento. Então, eles tinham uma certa semelhança com os gnósticos, né? E o ascetismo que liberta, né? Também é a ideia deles, né? A pessoa era salva através do ascetismo. Também a crença do renascimento e do karma. Deixa eu consertar aqui. Né? E que leva ao conhecimento perfeito. As crenças jainistas, sintetizando, né, diz respeito à reencarnação e morte e fé nos escritos sagrados que libertam. Né? Eles tinham um ponto comum com o hinduísmo e com o budismo, que é a crença na reencarnação e morte. O Samsara, esse ciclo, né, de reencarnação e morte, até atingir um estado de nirvana, um estado de iluminação. Eles tinham também esse entendimento. Né? Essas três religiões elas discordavam em vários pontos, mas um ponto que eles harmonizavam era esse, de que do ciclo de morte e de renascimento. O que acontece com a alma depois da morte para eles, né? Como já foi dito, elas se pautavam nas três religiões, né? No hinduísmo, no budismo e no jainismo, né? O cerne era a reencarnação, o ponto central aqui entre os três. Porém, cada um deles possui diferentes maneiras de escapar desse ciclo. O jainista, ao escapar do Sansara, os seres atingem a imortalidade e passa a ter características de divindade, mesmo que nesse estágio poucos atingem. Então, quer dizer, para o jainista, quando a pessoa conseguia entrar no nirvana, ela se tornava um deus. Né? Um deus. Lá no budismo, eles tinham também um conceito parecido. Quando a pessoa atingia lá o nirvana, ele se tornava um deus. Esse deus era chamado de Bodhisattva. Um deus que
ele cuidava das outras pessoas que ainda estavam no processo de morte e de reencarnação. E tem muitos conceitos aqui estranhos, né, nessas regiões. Apregou também que a pessoa que atinge este estágio aqui do Nirvana, ela vira um avatar. Eles entendiam que um avatar seria os grandes homens da história da religião, são todos eles avatares. Por exemplo, Moisés era um avatar, Jesus era um avatar, Maomé era um avatar, o Lao Tse, do taoísmo, era um avatar, o Confúcio, do confucionismo, um avatar. Então, eles tinham esse entendimento, sabe? E que totalmente errado, né? Então, aqui, irmãos, nós terminamos aqui mais uma aula, né? Mais uma disciplina aqui, mais uma, como se diz, né? Mais uma religião. A semana que vem, nós vamos falar do confucionismo. Esse confucionismo, essa religião é oriunda da China. Ela influenciou muito a China. E seu líder é o Confúcio, e também conhecido como confucionismo. Confúcio, né? O Confúcio e Confúcio é a mesma visão. E nós vamos deixar para a próxima aula. Então, hoje nós aprendemos aqui muita coisa a respeito dessa cosmovisão jainista, do jainismo, né? Aprendemos aqui que esse aqui é o símbolo do jainismo, uma mão com esse desenho aqui. O Nataputa Nataputa Verdana é o fundador, né? Aprendemos também sobre o Gandhi, o Mahatma Gandhi, que foi a maior figura do jainismo. Aprendemos também que eles tinham zelo pelos animais e não tinham zelo por si próprio. Eles morriam de alienação, fome, né? E tinham os seus escritos sagrados e que eles divergiam em muitas coisas no hinduísmo, porém, a crença central, que era o ciclo de morte e reencarnação, eles tinham essa crença, né? Essa convergência, né, de crenças, né? E o Digambaras e Chetamvaras, né? Que usava roupa e o outro não. É a principal linha teológica deles, né? Então, que deixar aberto aqui para alguma pergunta. Lembrando que assim que essa apostila ficar pronta, eu vou entregar para os irmãos aí. Os irmãos poder fazer os exercícios e as provas, né? Já está aberto aí para os irmãos perguntar sobre esse estudo, né? Sobre o jainismo, né? O que eu gostaria de dizer, né, para concluir, né, quando nós começamos a estudar as religiões, né, comparar as religiões, nós vemos que são caminhos que não levam a lugar nenhum, né, ou melhor, né, só levam à perdição, né, só ao inferno mesmo, né? A palavra curta e grossa, né? Porque nenhuma delas, né, além do cristianismo, né, não nos dá uma referência saudável, né, para onde nós vamos, como que nós vamos viver, e questão de fé, apesar de a gente está vendo aí que tem algumas religiões que adoram animais, outros pode usar roupa e não pode, e o cristianismo não fala nada disso. Verdade. Né? A gente vê que é heresia em cima de heresia. Verdade, Marcelo. O cristianismo, ele prega que a salvação é em verdade, Jesus, né? Isso é verdade. A salvação é Jesus.
Pode falar, Marcelo. Não, é isso mesmo. Né? E Esse só há um cachorro Deus, está aqui né? em casa que está latindo, como beleza. Só há um Deus. A diferença de um lugar, de um lugar que tem 30 mil deuses e um outro que é uma outra religião que só tem um Deus. Só um Deus. Então, você vê que a coisa. Essas religiões elas pregam uma coisa que não tem. É ilógica, né? Não tem lógica, não. Não, é uma coisa Porque a Bíblia, absurda, né? a Bíblia nos ensina de uma forma tão prática, tão clara. Vai ler, por exemplo, o livro lá dos Mormons, né? Cheio de ilusão. Os Vedas, por exemplo, cheio de ilusão. O Alcorão, cheio de mandamentos que só traz prejuízo ao ser humano. Né? Então, nós temos que entender que a Bíblia ela é maravilhosa e ela nos ensina, né? Como que se dá o plano da salvação. Né? E tem que ser a nossa regra de fé e de prática. Né? Nossa salvação vem do conhecimento da palavra de Deus. E é maravilhosa essa palavra. Né? Só se olhar as outras religiões, é cheio de coisa que não tem mirabolantes, né? É um conto de fadas, né? É. Olha, você quer perguntar? Eliane levantou a mãozinha aí. Microfone. Estou escutando, está tranquilo. Você levantou a mãozinha aqui. Levantei, não. Aqui, Eu acho Ô, que eu pastor, essa devo mãozinha ter dela aí já está um esbarrado. tempão. Acho que ela tocou sem querer. beleza. Eu acho que eu esbarrei aqui. Então, pode perguntar, Gigó. Abre o microfone, isso. Isso. Não, é só para levantar a mãozinha mesmo, para saber que eu estou aqui e que tá tudo bem, que tá entendido. Beleza. Todo mundo aqui. Aqui nós estamos com... Quer ver? Nós estamos com 7, né? 6 pessoas e eu 7. Tem um pessoal aí que está sumido, hein? É. Tem um pessoal que está sumido, que o Manel fica com sono. Só isso mesmo, né? Aquele. Aquele disse que não vai estudar essa matéria, não. Não. Ela vai estudar só a outra que vem. Então Essa tá bom. matéria ela é meio assim, não é que é complicada, né? Ela é mais forte, né? Tá. Carlos de Traquina? Mas para Deus nada é impossível, né? Não. O pastor Eduardo tá meio sumido, ele não falou nada. Ué, tá entendendo não, hein? Dá um alô para nós. O pastor já deu um alô hoje. Pastor Eduardo falou no começo. Meu telefone descarregou. Tchau para vocês. Amém. Mais alguma pergunta? Sobre o estudo de hoje? Não, pastor, eu estou ok. Tá ok? Por mim também tá bom, pastor. Tá tranquilo. Deixa eu passar. Amém. Ó. Semana que vem, já a apostila está pronta, eu levo a pesquisa aí. Tá bom. Obrigada. Então vamos orar, então, né, irmão? Vamos orar que... Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco da sua palavra, aprendendo, Pai amado, sobre as religiões ao redor do mundo. Nós podemos, Pai amado, comparar o cristianismo com essas outras religiões. Assim nós podemos ver, Pai, quanto o cristianismo ele é verdadeiro, quanto o cristianismo nos mostra a verdadeira palavra,
como o cristianismo nos mostra e nos concede a verdadeira fé. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha cada vez mais abençoar cada um deles, abençoe as suas famílias, Pai, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos em prol da obra de Deus, o inimigo se levanta para querer nos destruir. Mas o inimigo se levanta, mas é para cair, porque ele é um derrotado. E a nossa família está coberta pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. A bênção apostólica, pastor. Amém. Glória a Deus. Graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja não somente hoje, mas todos nós que estamos aqui reunidos neste seminário, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que haja paz e salvação à nação de Israel. E nós, como um povo, amém. 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 Deus abençoe. Bom final. Boa noite, com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor. Nada, tchau. Abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.